Pessoal, enquanto eu faço a chamada, veja para mim qual ponto da matéria eu parei. Nossa aula foi ontem, não é isso? Eu não vi direito aqui, Jairo. O que é? Eu acho que foi 405, né, quase. Tu falou sobre lá o reconhecimento lá do A autenticidade da das prova cidades, documental? acho que é isso mesmo. Prova de documento, eu acho que eu errei. Isso aí. Então vamos lá. Adrine, Amanda, Bruna, Daniela, Daniele, Débora, Euler, Felipe, Felipe Rodrigues, Fernanda Itagiba, Jairo, Jéssica Honório, João Vitor, Lara, Larice, Laira, Leandro, Lucas, Maisla, Marcela, Matheus Felipe, Micaele, Patrícia, Paulo Veloso, Paulo Vitor, Pedro, Rafael Leal, Rodrigo, Sara Honório, Thalia e Tiago Firmiano. Ao final da aula, eu faço a outra chamada, ok?
Nós paramos aqui nesse slide a autenticidade do documento. E eu falei sobre a diferença entre o reconhecimento de firma por semelhança e a autenticidade da assinatura. A autoria também eu mencionei. Acho que eu falei dos incisos da autoria, não é isso? Bom, só para a gente relembrar, nós estávamos falando, ou estávamos analisando, a prova documental. E nessa perspectiva, nós começamos falando sobre o conceito de prova documental e a amplitude desse conceito, não sendo limitado a simplesmente um papel com algum escrito. Então, fizemos questão de mencionar que não se tratava exclusivamente a prova documental de um papel com escritos. A prova documental, ela tem uma perspectiva maior, ela tem um conceito amplo, ela abarca outras hipóteses. Depois foi importante ressalvar que o estudo da prova documental, ele se divide em prova, em documento público, e documento particular. Mas para que seja identificado um documento público e um documento particular, são necessários requisitos, principalmente em relação à fé pública, ou aquele que pratica ato capaz de formar um documento público, ok? E aí, nós conceituamos o documento público, depois, por exclusão, adentramos no conceito de documento particular. E, principalmente, falando sobre a importância de se analisar a força probante, ou seja, a força como meio de prova que esse documento, sendo particular ou sendo um documento público, ele teria. Então, basicamente, seria essa aqui o nosso estudo. Ainda nessa perspectiva, nós precisamos ainda, dentro do aspecto conceitual, nós analisamos que o documento particular, ele tem limitada sua força probante e ele também depende de algumas características, como, por exemplo, ele faz prova com base em qual característica? Isso é uma coisa que nós analisamos. Por isso a importância de se ter quem confeccionou o documento, ou seja, de quem é a autoria, e a autenticidade desse documento. Ok? Então, esses são os pontos que nós estudamos e hoje nós vamos analisar a arguição de falsidade de documento e o procedimento dessa arguição. Ok? Só para lembrá-los, a autoria do documento, aquele que o fez e o assinou, aquele por conta de quem ele foi feito, desde que esteja assinado, e aquele que mandado compor ou mandado fazer esse documento não firmou porque a experiência aí comum do dia a dia dispensa a assinatura. Então, essas são as três aí concepções para identificação da autoria do documento particular. Bom, aí nós passamos por um ponto relevante,
E depois a gente até volta na questão dos documentos eletrônicos, eu já até mencionei a autenticidade do documento eletrônico. Acho que nessa turma, no dia eu estava de posse do meu token e mostrei o token aqui, que é um assinador digital. Exatamente, eu mostrei o token, tá? Enfim, há uma lei própria sobre a questão de digitalização de documento, o uso do arquivo no formato PDF-A e qual seria o pressuposto para se questionar a autenticidade e etc. Ok? Então você tem aí todo esse ponto aí para se analisar. Ok? Agora, para nós aqui, a gente entra no campo da arguição de falsidade documental. Ou seja, em algum momento vai se questionar a autenticidade daquele documento. Bom, nós começamos a análise da arguição de falsidade dizendo o seguinte: não é necessário que se tenha uma ação própria, tá, para discutir a arguição de falsidade. Bom, como que a gente faz isso? Vamos começar a análise do CPC. Eu separo dois artigos para vocês aí. O primeiro é o 503. Para quem está acompanhando aí pelo CPC ou pela doutrina, vejam lá o artigo 503, especialmente o parágrafo 1º. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida expressa e incidentemente no processo si. Dessa resolução depender o julgamento do mérito, há contraditório na questão do que se alega e o juiz for competente. Bom, seguimos aqui com uma peculiaridade. Vamos dar uma analisada no artigo 430 agora. Vou pedir a vocês que retornem e analisem o artigo 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias, contado da juntada do documento. Uma vez arguída, a falsidade será resolvida como questão incidental, caso o juiz queira resolvê-la como questão principal. Vejam que não é uma ação declaratória incidental, mas ela é resolvida incidentalmente. Bom, feito essa análise, é importante você analisar que existe um momento processual para se alegar a falsidade. E aí, uma outra crítica que se faz na doutrina é que há uma omissão quanto à possibilidade do juiz reconhecer de ofício a falsidade do documento. Ok? Então, esses são os pontos. Bom, e o procedimento? Como que é feito essa arguição? Ninguém me perguntou, mas fica aqui já de antemão para esclarecer. Agora a gente estuda a arguição de falsidade do documento, não importa se ele é público ou se ele é particular, tá? Então não importa se ele é público ou particular. Qual o momento para o autor arguir a falsidade de um documento, senhores? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Qual o momento para o autor arguir?
Alguém? Professor, pode Oi. ser após a apresentação do documento pelo réu? Mas qual é no caput do 430? A contestação do réu e do autor. Na réplica, pessoal, inicial, contestação, réplica. Então, o 430 diz: a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias, contados da intimação da juntada do documento. Isso, Euler. E a parte tem a obrigação de, ao arguir, ela deve, então, expor os motivos que fundamenta, né, a sua pretensão, e ela deve indicar quais são os meios que ela vai provar que aquele documento é falso. Então, a parte, ao arguir a falsidade, será intimada a parte contrária para, em 15 dias, se manifestar. Após transcorrer esse prazo, ou durante o transcorrer desse prazo, o juiz pode se deparar com duas situações. A primeira, uma vez arguída a falsidade do documento e a parte contrária, ao ser intimada, concorda em retirá-lo dos autos. Se essa for a situação, não ocorrerá perícia. Mas se a parte mantiver a posição de manter o documento, o juiz determinará uma perícia. Aonde está escrito isso? Artigo 432. Olha lá. Depois de ouvida a parte no prazo de 15 dias, será realizado o exame pericial. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. Isso é o mesmo artigo 432, só que agora no seu parágrafo único. Então eu tenho arguição de falsidade, está lá os requisitos para se arguir a falsidade. Intimação para que a parte contrária manifeste em 15 dias. Se a parte concordar com a retirada do documento, dispensada a prova pericial, mas se a parte mantém o documento e fazer o quê? Uma prova do pericial sobre o documento. Bom, eu pergunto aos senhores, a título de reflexão, o artigo 432, ele faz uma referência específica à prova pericial. Mas é possível se fazer outras provas quanto à falsidade arguída? Ou o legislador trouxe como única possibilidade a prova pericial? De que maneira, Rodrigo? Qual o fundamento? E quem mais?
Alguém mais tem a mesma posição? Professor, pode ser Sim, testemunhal, testemunha? sim, mas A testemunha, porque concordo. Vamos lá. Pode falar, desculpa te interromper. eu diria o seguinte, além da perícia, poderia ter a prova também, se você puder, testemunha, entendeu? Para comprovar que é Isso, documento. isso, perfeito. Mas aí eu quero o seguinte, com qual argumento? Uma vez que o 432 foi específico em falar da prova pericial. Entendeu? Uma vez que, ó, se você for pegar para ler o 432, diz o seguinte: depois de ouvida a parte no prazo de 15 dias, será realizado o exame pericial. Será realizado o exame pericial. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concorda em retirar. Então, o juiz está dizendo: se ele mantiver, perícia. Se ele não mantiver, se ele quiser retirar, não há perícia. Eu pergunto: pode então um juiz, diante de um caso concreto, não determinar a perícia, mas acatar os outros meios de prova? Ou obrigatoriamente ele teria que ser feita a veracidade do documento, deveria ser apurada por perícia? Entendeu agora a pergunta? É o seguinte, o 432 está dizendo o quê? Que, ó, vamos lá, o 432 está dizendo o seguinte: foi arguída a falsidade do documento. Se você for pegar a leitura do 432, ele diz o seguinte: depois de ouvida a parte no prazo de 15 dias, será realizado o exame pericial. Então, ele está dizendo: será realizado o exame pericial. O parágrafo único vem dizendo: nessas circunstâncias aqui do parágrafo único, não tem a produção da prova pericial. Eu pergunto: pode um juiz, então, decidir essa arguição sem a prova pericial, mas levando em consideração outros meios de prova? O Rodrigo acha que sim, o Jairo acha que sim, mas eu queria um fundamento. A mais ela já acha que não, mas um fundamento. Mas se é um documento, não seria a perícia? Vamos lá, vamos analisar isso então. Preste bastante atenção. Não há a dispensa da perícia. Você vai ter que fazer a perícia. O que não significa a exclusão dos outros meios de prova. Então, você pode fazer a perícia e usar os outros meios de prova. Não há uma exclusão, por exemplo, da prova testemunhal, porque o legislador trouxe a perícia. Então,
Quando o legislador trouxe o artigo 432, ele não excluiu os outros meios de prova. Ele só indicou a prova pericial. O que não consta como ele excluiu a prova pericial. Vamos lá, com calma, mais. Essa é a primeira parte. Quando você faz a leitura do 433, ele diz o seguinte, que a declaração, quando suscitada como questão principal, irá constar do dispositivo da sentença, e sobre ela incidirá também a coisa julgada. Isso traz para a gente a percepção de que se ela for alegada incidentalmente, e, portanto, ela vai ser uma decisão interlocutória, nós estaremos ainda assim contando lá na frente com a discussão da matéria em sede de sentença e não de decisão interlocutória. E digo isso, pois, quando você faz a leitura do 432 e do 433, o que se extrai principalmente pela doutrina do Daniel Assunção é que não há a possibilidade de se abrir mão da perícia em detrimento das outras provas. Mas também, por outro lado, não significa que a prova pericial deva ser exclusiva. A prova pericial deva ser feita, mas há outros meios de prova para corroborar a prova pericial. E aí, eu volto ao princípio de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Então, quando a gente for analisar sentença, vocês vão perceber que, ao proferir a sentença, o juiz não está adstrito, ou seja, o juiz não está obrigado a seguir o laudo pericial. Ok? Maisla, ok? Euler. Entendeu? Alguém coloca para mim, que está pelo computador, o 479? Alguém pode colocar para mim o artigo 479? Aí, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Ok? Daí fica essa referência e essa relação que eu estabeleci com a sentença e o conteúdo dela. Ficou claro esse ponto, pessoal? Seguindo essa dinâmica, a gente passa para um outro momento da prova documental. Que momento é esse que nós apresentamos essa prova? Quando que eu apresento essa prova? Quando que eu posso apresentar a prova documental? Vejam, na inicial, na contestação, ou num momento específico do processo? Quando que nós devemos produzir a prova documental?
Nós começamos com o artigo 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Aqui, pessoal, esses documentos que serão destinados a provar as alegações são os documentos para interferir, não é a palavra interferir, são documentos voltados para o convencimento do magistrado. Não se confunde com documentos indispensáveis à propositura da ação, tá? Aqui são documentos para se convencer, para levar ao conhecimento do juiz as provas daqueles fatos que você apresentou, ok? Bom, seriam esses os únicos momentos para se apresentar a prova documental? Seria só esses momentos? E se você não mostrou ou não apresentou o documento nesses dois momentos processuais, inicial e contestação? Houve uma preclusão temporal? Essa regra do 434, ela é uma regra, mas ela comporta exceções. E as exceções estão logo em seguida, dizendo assim: o momento para se produzir a prova documental, inicial e contestação. Mas na hipótese de se provar fatos ocorridos depois da inicial ou depois da contestação, os fatos ocorreram depois da inicial. Os fatos ocorreram depois da contestação. É permitido a juntada da prova documental. Então, qual é a regra? Inicial e contestação. Mas se o... Presta atenção nisso. Eu fico repetitivo, mas é importante. Se o fato ocorreu depois, é possível, a qualquer tempo, produzir a prova documental. Então, eu vou ler. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que forem produzidos nos autos. Isso significa que, se o fato ocorreu depois da inicial, pode o autor produzir prova documental desse fato. Se ele ocorreu depois da contestação, pode o réu produzir prova documental desse fato. O marco aí é o fato surge depois da inicial ou depois da contestação. Parágrafo único, também uma exceção. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que o produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-las anteriormente, incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º. Isso significa uma outra hipótese. Qual que é a hipótese? Aquele documento já existia, o fato já era relacionado lá, contemporâneo à inicial, à contestação, porém, olha o que ele traz. Ele estava desconhecido ou inacessível, ou seja, ele estava desconhecido. Eu só tomei conhecimento agora desse documento. Então, ele é um documento que ele não tem relação com o posterior à inicial, à contestação, mas ele o quê? Ele surge, ou você tem acesso, ou você tem conhecimento da existência dele agora.
Portanto, você pode produzi-lo nos autos. Ficou claro essas duas hipóteses? Senhores, me dê um feedback. E aí nós voltamos à regra de ouro. Juntado documento novo, ou seja, após a inicial ou após a contestação, será dado vista à parte contrária no prazo de 15 dias. E aí a parte contrária vai ter acesso a esse documento para que, inclusive, permita à parte arguir a falsidade ou a eventual falsidade do documento. Bom, e aí nós continuamos com dois pontos ainda relevantes para essa produção. Nesses 15 dias, que a parte contrária é intimada, ela pode impugnar a admissibilidade do documento, ela pode impugnar a sua autenticidade ou alegar ou apresentar arguição de falsidade. Por isso, desse prazo de 15 dias. Ok? Bom, alguma dúvida até aqui? Posso colocar a questão? Posso colocar, pessoal? Vocês estão prestando atenção aí? Estou com pouca interação hoje, hein? Vamos lá, eu vou colocar o exercício. Tá aí. Vai depender de uma pequena pesquisa da doutrina. Não obtenho nenhum retorno. Pessoal, entenderam a pergunta? Por gentileza, me dê um retorno aí.
Sim, Yuri, resposta no e-mail. Rápido assim, mas achou a resposta rápida? Tá vendo como eu tô ficando bonzinho? Já não sou mais o mesmo. Pergunta muito fácil. E queimar os miolos na sexta-feira. Difícil, assim, para reflexão.
Podemos dar continuidade? Senhores, me ouvem? Podemos continuar? Ou querem que espere mais um minutinho para terminar? Bastante aluno já enviou o exercício. Boa. Seguindo aí, ou tocando a caravela, como diz o nosso amigo Rodrigo, um ponto ficou sem eu mencionar sobre a arguição de falsidade, antes de encerrar esse ponto da prova documental, eu queria mencionar com vocês a arguição de falsidade do documento, ela não pode ser genérica, tá? Ela deve ser específica, e você deve apontar qual a falsidade ali, ok? Então, esse é um ponto que eu queria mencionar com os senhores, ok? Com isso, nós encerramos essa espécie de prova e passamos para a conhecida, a tão famigerada prova testemunhal, que ela vai do artigo 442 até, olha que beleza, o 463. Então, nós vamos do 442 até o 463. O que seria a prova testemunhal? Se eu perguntasse numa prova, como você define prova testemunhal como meio de prova? O depoimento como meio de prova. Você diria para mim, olha, professor, é um terceiro, a relação jurídica, que comparece em juízo para prestar declaração. Então, ele comparece em juízo para prestar declaração. Que declaração é essa? Declaração de fato que o depoente presenciou. Isso, a prova testemunhal, muitas das vezes, é uma prova muito volátil, no sentido de que não se tem muita certeza, porque nós estamos diante
Olha as características que eu tenho que trazer para vocês. Trata-se de uma declaração de um terceiro de fatos que ele presenciou. Mas é qualquer fato? Não. Os fatos que estão sendo discutidos na demanda. Então, trata-se de uma declaração de um terceiro sobre fatos que ele presenciou, e repito, fatos que ele presenciou, discutidos na demanda. Ok? Bom, a testemunha, muitas das vezes, ela confunde que ela vai prestar uma declaração e ela é um meio de prova, né? Ela vai prestar uma declaração e ela não estudou, não assistiu aula de processo. Então ela começa a declarar, a depor, sobre fatos que não tenham relação com a demanda ou percepções. Isso é um grande problema. Não, porque eu acho que ele é uma boa pessoa. Mas a pergunta que se deve fazer é voltada a quais são os fatos que foram presenciados pelo declarante e se esses fatos têm relação com a demanda. Ok? E é importante também, nesse primeiro contato, que o terceiro sempre dá a sua visão do que foi presenciado. Ele sempre fala sobre a perspectiva do que ele presenciou. E aí vem essa frase que o Rodrigo colocou. Muitas das vezes, ela pode complicar ao invés de ajudar. Isso é muito importante. Outra situação relevante em relação à prova testemunhal é que você deve levar em consideração que, na verdade, você conta com a memória da testemunha, a capacidade da memória da testemunha, ou seja, a capacidade que ela tem de lembrar dos fatos que presenciou, melhor dizendo. Pois não, Jair? Então, professor, é só presenciou. Se tiver conhecimento, não. Porque a testemunha tem conhecimento. Não serve, né? Se a testemunha tem que presenciar para falar. Ou tem que ter conhecimento. Conhece o fato, mas nem o presenciou, por exemplo. Vamos lá. Depende. Olha só, quando você diz, olha, ela pode testemunhar através de uma referência. Ela pode dizer, olha, eu não presenciei o fato, mas eu obtive informações de terceiro sobre esse fato. Então, ela é uma testemunha de referência, de que ela tomou conhecimento do fato por terceiro. Imagine uma ofensa, dano moral. A testemunha não presenciou a ofensa, mas a testemunha disse, olha, obtive as informações por diversas pessoas. Ela é uma testemunha não presencial, mas ela é uma testemunha de referência. Que, inclusive, ela comprova o fato de que o dano, a ofensa, tomou uma repercussão em relação aos terceiros. Porque nós vamos diferenciar dois tipos de testemunhas: as testemunhas presenciais e as testemunhas de referência. As testemunhas de referência é essa que você mencionou. O que não pode a testemunha falar é o que ela acha. Eu acho que ele é uma boa pessoa. Eu acho que ele fez isso. Não, não é acha. Ou ela presenciou, portanto, a testemunha é presencial. Ou ela é uma testemunha referência, que tomou conhecimento do fato por esse e esse mecanismo. Ficou claro, Jairo e os demais alunos? Já te respondo, Rodrigo. O Rodrigo diz, olha,
Bruno, o advogado pode instruir a testemunha para declarar somente os fatos e suprimir que a parte tenha boa índole e outras coisas afins? O Rodrigo, eu sempre, e aí vou me afastar um pouco da questão doutrinária para falar sobre uma questão prática. Eu sempre me afasto da perspectiva de que você deva orientar a resposta e sempre batendo na pergunta. Então, o que eu acho a melhor orientação nesse caso que você colocou é que não se faça perguntas relacionadas ao que ela acha da parte. E se o advogado da parte contrária fizer essa pergunta, você pede pela ordem, diz que a testemunha presencia fatos, depõe sobre fatos, ou presenciados ou de referência. Tá? Então, eu sempre privilegio a correção da pergunta e não da resposta. Outra coisa também, que muitas das vezes nas aulas de prova testemunhal se quer muito, é a perspectiva do advogado. Se jogar isso no Jus Brasil, você vai ver a quantidade de processo, além de disciplinar, processo criminal. Quando o advogado orienta maliciosamente a testemunha a mentir. Ok? Quando há uma orientação para a testemunha mentir em juízo, há uma discussão se somente a testemunha responde por falso testemunho, ou se o advogado comprovadamente a orientou a mentir, responderia também pelo crime. Se esse crime teria características personalíssimas ou não. Mas é um caso aqui emblemático, inclusive para os conselhos disciplinares aí da OAB. Tá joia? Isso não pode fazer. Eu evito até de ficar no mesmo ambiente. Eu acho que alguém levantou a mão. Professor, exemplo, a testemunha, quando for depor, ela cita outra pessoa, que seria testemunha. Essa outra pessoa, se for importante para o processo, o juiz pode intimar essa outra pessoa? Se eu entendi bem, há uma substituição da testemunha? Não, não. A testemunha está sendo ouvida. No momento que está sendo ouvida, ela cita outra testemunha, que parece ser muito importante no processo. Ah, pode. Nesse caso, o juiz pode intimar essa outra testemunha? Pode de ofício. Tá? Pode ouvir, poder instrutório. Ok? E aí, isso eu digo categoricamente para meus alunos. Não faço isso. Eu evito mesmo, se quer me aproximar. E se converso, brevemente em local aberto para que outras pessoas possam ouvir. Por quê? Orientar o depoimento pessoal é uma coisa, porque a parte tem interesse na causa. Já orientar a testemunha, isso é muito complicado. Ainda mais se a orientação for para mentir. Não façam isso, atuando como advogado, e muito menos permitam que faça isso em relação aos clientes de vocês. Tá ok? Isso aí fica mais uma observação. E evite esse tipo de postura. Tá? Bom, então, como eu estava dizendo, e a pergunta do Jair foi muito pertinente, a gente tem essas duas testemunhas, a testemunha de referência e a testemunha presencial. E aí o Jairo trouxe uma outra hipótese, que também é denominada testemunha referida. Eu sou uma testemunha, estou prestando depoimento para vocês aqui. E aí eu digo assim, olha, eu não presenciei esse fato, eu fiquei sabendo de outras pessoas, mas eu tenho a certeza, eu tenho convicção de que o Jairo estava lá no momento. O Jairo presenciou. O juiz, então, pode ouvir o Jairo como uma testemunha referida. Ok? Então, é importante aí vocês compreenderem essas nomenclaturas. Lembrando sempre que testemunha está relacionada a fato. Fato presenciado, fato citado ou fato de referência. Ok? Hipóteses de cabimento.
peço a vocês para a leitura do 442. A prova testemunhal, ela é sempre admissível, desde que não disponha a lei de forma diversa. Muito cuidado. Quando a prova for prevista por lei documental, a prova testemunhal não pode suprimir. Vou dar um exemplo clássico. Eu estava advogando numa ação trabalhista, se aplicava o CPC nesse caso, e foi feita uma perícia médica. Eu estava advogando para a empresa reclamada. E aí eu termino a aula com esse exemplo, mas eu preciso que vocês prestem atenção nesse primeiro ponto. Foi feito um laudo pericial para configurar a lesão que esse trabalhador sofreu. Esse trabalhador sofreu uma queda e alegou incapacidade permanente para o trabalho e sequelas irreversíveis devido à queda. Foi feita uma perícia médica e essa perícia médica constatou que ele não teve nenhuma sequela e que ele estava apto para o trabalho e que não tinha nenhuma restrição à sua inserção no ambiente de trabalho. Esse era o caso real. A prova pericial, nós vamos estudar a prova pericial, ela permite que você nomeie assistente técnico, inclusive apresente laudo e contralaudo. O reclamante não nomeou assistente técnico, não apresentou laudo médico ou laudo de um perito contratado por ele. O que ele fez? Ele aguardou a audiência de instrução e levou 2 testemunhas. Quando o juiz perguntou, existem outras provas a serem produzidas, doutores? Porque me foi direcionado a ele, né, primeiro o autor. Doutor, o senhor vai requerer o depoimento pessoal do preposto da empresa? Ele disse, não. Doutor, o senhor vai requerer o depoimento pessoal do trabalhador? Eu disse que não. Ele tem outras provas a serem produzidas? O advogado do autor, então, disse, olha, eu tenho prova testemunhal. Olha o juiz. Engraçado. Prova testemunhal? O senhor vai provar o que com as testemunhas? Qual fato? Ele disse, a lesão que o meu cliente sofreu. Se você for juiz desse caso, vocês iriam ouvir essa testemunha ou vocês não ouviriam essa testemunha? Se vai ouvir, olhe aí nos artigos iniciais da prova testemunhal qual o fundamento jurídico. E se você não iria ouvir, olhe aí qual o fundamento jurídico sustenta a sua oposição. Inclusive, o advogado afirmou assim para o juiz, doutor, eles dois vão comprovar que houve uma sequela no trabalhador e que a partir da queda o trabalhador anda mancando porque há um desnível no quadril. Eu pergunto, vocês iriam deferir a oitiva dessa testemunha ou não? Rapidinho, para encerrar a sexta com esse caso concreto. Jairo, por que não? Rodrigo, por que não? Mencione aí para mim o motivo. Isso é um caso interessante, porque a argumentação do advogado foi muito boa, eu estou sendo sucinto aqui. Você sabe o que eu acabei de falar. O juiz não está adstrito ao laudo pericial. Artigo 479. A Maisla acabou colocando ele aqui para a gente. E aí? Só o Jairo e o Rodrigo vão responder? Para falar, professor? Claro, é para falar. Para fazer um laudo, tem que ser pessoa que tem habilidade para aquilo.
a pessoa está prova fazer aquele laudo. Por exemplo, um laudo de um cara que morreu é o médico legista, né? Essas coisas assim. Uma testemunha, ela não tem capacidade nenhuma, legalmente, para decidir uma coisa, sei lá. Pensa assim. Dê uma olhada, Jairo Rodrigo Euler, no 443, inciso 2º. Leiam para mim, por gentileza. Sim, sim, eu concordo com a Patrícia. O juiz decide se acata ou não o laudo pericial. Ele pode julgar a ação por outros meios de prova. O que eu quero dizer é a testemunha nesse caso. Isso é o resultado do processo, acatar ou não a perícia. Alguém quer analisar? 443, inciso 2º. Está aqui, pessoal, que só por documento ou por exame pericial puderam ser provados. A incapacidade de uma pessoa. Isso, a incapacidade de uma pessoa por acidente de trabalho, ela só pode ser reconhecida por exame médico pericial, inclusive para ele pôr o quanto que ele ficou incapacitado. E mais, o juiz disse o seguinte: o meio para impugnar ou desafiar o laudo pericial não era com testemunha, era com um contralaudo ou com um laudo de assistente técnico, porque ficaria no universo da técnica médica pericial. Poderia, sim, fazer prova testemunhal se o fato fosse um vício por parte do perito na elaboração do laudo. Ficou claro esse meu exemplo? Patrícia, Euler, Jairo, Rodrigão, entendeu a dinâmica aí? E isso, pessoal. Sim, Euler. Aí é poder instrutório. Você vai falar, ó, vem, me fala aqui só para eu entender o que você vai falar. E esse caso foi tão interessante que o juiz falou assim: doutor, mas ele vai falar o que ele manca? Eu falou, vai falar que ele manca, tal, que já viu ele várias vezes mancando. Ele falou, doutor, eu estou aqui na sala há 20 minutos, ele veio andando, entrou andando, sentou, levantou, foi sentado do lado do senhor e não mancou nenhuma vez. Percebam? Que o juiz também está no mundo real, igual a gente. O juiz disse, olha, ele entrou aqui, doutor, ele foi apregoado, ele veio andando, sentou aqui, ó, andou 20 metros aqui sem mancar uma única vez. Eu acho que ele poderia ser ouvido, mas para narrar outros fatos, como, por exemplo, a dificuldade em se arrumar emprego. Aí nós iríamos ficar aqui o resto da noite debatendo como seria o objeto dessa prova. Tranquilo, senhores? Professor, diga. Outra coisa que eu poderia falar também lá, se fosse o meu caso, fosse igual a dele, que ele sentia muita dores, entendeu? Muita dor. E ele estava tomando remédio, ele ia no médico, pegava remédio, apresentava o exame médico. Ele está sentindo muita dor, ajudaria bastante ele. Tanto é que nessa ação foi procedente o dano moral, pelo fato da empresa ter submetido ele a um acidente, mesmo que não tenha sequela. Seria o mesmo dano moral de uma loja deixar a calçada escorregadia, você passa e cai. Você não machucou, mas o fato dela provocar em você aquela queda gera dano moral. Inclusive, a ação foi procedente nesse ponto. Então, eu concordo com você que a prova deveria ser nesse ponto. Aí, prova testemunhal. Ele sofre dor, ele teve abalo psíquico, ele acorda à noite tendo pesadelo com essa queda, etc, etc. Mas daí, você desafiar o laudo por prova testemunhal, eu acho um pouco complicado. Mas fica aberto aqui o debate, ok? Vamos à chamada?
Adrine, Amanda, Bruna, Daniela, Daniele, Débora, Euler, Felipe de Souza, Felipe Rodrigues, Fernando Itagiba, Jairo, Jéssica, João Vitor, Lara, Larice, Laira, Leandro, Lucas Magalhães, Maisla, Marcela, Matheus Felipe, Micaele, Patrícia Coelho, Paulo Veloso, Paulo Vitor, Pedro Lavinas, Rafael Lisboa, Rodrigo, Sara, Thalia e Thiago Firmiano. Pessoal, no mais, uma boa noite, um bom final de semana aí.